Fala pessoal, sejam bem-vindos ao Overtake F1 Brasil. Vamos falar do Grande Prêmio do Catar que aconteceu ontem. Estou gravando o vídeo hoje. Na verdade, segunda tentativa que eu faço de gravar o vídeo, porque ontem deu uns problemas técnicos aí. E estou gravando de novo para a gente poder falar um pouquinho desse Grande Prêmio. Vocês gostaram do Grande Prêmio? Acharam legal a corrida no Catar? Eu achei até legal a pista, achei bem bonitinho o circuito que é usado muito para MotoGP. Então tinha ainda algumas características do circuito de MotoGP, circuito de moto, como por exemplo a questão de não ter aquelas salsichas depois da zebra para evitar que o carro espalhe lá para fora, e eles tinham umas saliências um pouco diferentes. Isso inclusive foi até um ponto que eu acho que foi relativamente negativo para o circuito, porque prejudicou em questão de chassi, em questão de pneu, a alguns pilotos. A gente viu o Leclerc, por exemplo, tendo uma quebra no chassi antes da corrida, no assoalho do carro, para o treino classificatório. E vimos também Latifi e o Russell tendo problemas de estouro de pneu, como o próprio Valtteri Bottas, inclusive. Mas eu posso dizer que a corrida foi boa, a corrida não foi necessariamente péssima. Não teve briga por posição na liderança, porque o Hamilton completamente dominou, venceu com 30 segundos de diferença. É claro que também ele venceu com 30 segundos porque o Verstappen parou para poder ganhar o tempo da melhor volta, aquele ponto de melhor volta da corrida. Mas foi um domínio dele, do piloto inglês, desde o começo da prova. Mas tivemos brigas, pelo menos na zona de pontuação, e que coroou o pódio do Fernando Alonso. Muito bom ver o Alonso de volta ao pódio depois de 7 longos anos. Vamos falar então dos destaques positivos e negativos. No caso, lembrando que o vídeo é resumo, então se vocês querem uma versão mais completa desses destaques, ouve lá no nosso podcast, Overtakecast número 23 no Spotify, que lá eu falo dos 7 destaques positivos e dos 2 negativos que tiveram para esse GP. Teve coisa pra caramba para poder se falar. Mas vamos aqui para o nosso vídeo, vamos falar aqui dos destaques positivos. Eu separei 3 positivos e um negativo de resumo. O primeiro positivo foi o Verstappen. E por que eu escolhi o Verstappen para ser um positivo? Porque o Verstappen ele tinha sido punido na corrida. Para a corrida ele tinha sido punido por não ter obedecido bandeiras amarelas duplas inclusive, então ele levou 5 posições no grid. Já o Bottas levou 3 posições porque não obedeceu a um aviso de bandeira. Tem diferença na infração, consequentemente, diferença na punição. Só que o Verstappen não se abalou com isso. Ele, em vez de ter largado em segundo, largou em sétimo. Pensei que fosse ser bem difícil para ele conseguir brigar até pelo pódio. Porém, na primeira volta ele já estava em 4º lugar, partindo para cima do Gasly, se aproveitou até do erro dele. Tomou, inclusive, uma espremida do Alonso, poderia ter ido até para 3º logo na largada. E o Verstappen simplesmente mostrou a resiliência que eu disse que ele precisa mostrar nessa reta final de campeonato, se ele quiser ser campeão, porque ele tem um heptacampeão mundial atrás dele, tentando ganhar vantagem, se aproximando e tendo como um combustível aquele resultado no GP do Brasil. Então o Verstappen ele precisa mitigar esse desenvolvimento, esse crescimento do Hamilton para essa reta final. Claro que não foi o suficiente na questão de pontos, mas mostra que ele está brigando. Brigando ele está, e muito. Ele ficou em 2º lugar, tirou aquele ponto de melhor volta do Hamilton, que poderia terminar com 6 pontos de diferença no campeonato, mas esse ponto foi para ele, a diferença cai para 8, e o Verstappen ficou ali na 2ª posição, tentando se aproximar do seu maior rival pelo título, só que não tinha jeito, né? Não dava, a situação estava completamente igual no Brasil. Ele até falou que tentou, fez de tudo, e é o que o Verstappen está fazendo. Ele está fazendo de tudo dentro das limitações do carro dele, que está se mostrando para esse fim de temporada. Segundo destaque, Fernando Alonso. O Alonso, enfim, volta ao pódio. A última vez foi na Hungria, em 2014, um 2º lugar. Eu me lembro bem, foi primeiro Daniel Ricciardo, em 2º Alonso e 3º Hamilton. Hamilton já estava na Mercedes, inclusive, e seria o primeiro título do inglês naquele ano. Alonso estava na Ferrari na época. Olha só como tem tanto tempo isso, já tem um bom tempo. Hamilton não tinha nem um 2º título quando Alonso ele fez o último pódio dele. Olha quanta coisa aconteceu ao longo desse tempo na Fórmula 1. Então o Alonso ele ganhou um 3º lugar, também ele largou na 3ª posição por conta da punição do Verstappen, da punição do Bottas. Ele tinha feito o 5º, mas aí como eles dois
foram punidos, o Alonso herdou o terceiro lugar, foi muito bem na largada, colocou pneus macios para poder ter um bom ritmo de prova e disse até que tentaria o primeiro, né? Não conseguiu, mas passou o Gasly por fora, inclusive. Foi para a segunda colocação, ficou um bom tempo ali, claro que foi ultrapassado pelo Verstappen depois, e fez as estratégias de uma parada, inclusive a Pirelli ela deu a informação que seriam 2 paradas, mas as equipes conseguiram se dar muito bem com uma parada só, à exceção da AlphaTauri, que tomou a decisão de fazer 2 paradas, eu falo dela lá no nosso podcast, inclusive. O Alonso ele também se aproveitou do furo de pneu do Bottas e do Pérez, que tinha parado para poder tentar tirar aquela uma volta melhor, a melhor volta da corrida do Hamilton. Claro que teve o safety car no final, que ajudou muito o Alonso. Eu acredito que se não tivesse safety car ele teria sido ultrapassado. E até mesmo ali nos segundos, no final, foi diminuindo. Eu fui vendo o Alonso quase perdendo o pódio. Mais uma volta ele seria ultrapassado pelo Pérez. Felizmente isso não aconteceu porque eu estava torcendo para ele conseguir esse pódio. Bom ver o Dom Alonso de volta à Fórmula 1, disputando pelo menos algumas posições mais à frente, bem melhor do que foi na McLaren. E também é ótimo ver que a carreira dele não se encerrou de forma melancólica como eu esperava que fosse lá em 2018. Tem tudo para poder crescer mais ainda nas próximas temporadas. E quem sabe ele pelo menos não briga por um título, não fica entre os 3 primeiros no Mundial de Pilotos. Já seria uma coisa muito bom, até para ele encerrar a carreira em definitivo no futuro. Com certeza o nosso segundo destaque positivo desse resumão que nós estamos fazendo. E o terceiro destaque positivo, eu separei o Lance Stroll. Vamos fazer um destaque positivo diferentão? Poderia falar do Pérez, poderia falar do Ocon, que também ficou em 5º lugar, um ótimo resultado para a Alpine, inclusive. Mas vamos botar aí o Stroll, um destaque positivo mais aleatório. Stroll fez o 12º lugar na corrida, no treino classificatório, e fez a estratégia de primeira parada também, parada única. Não somente isso, uma linda ultrapassagem no Tsunoda, inclusive, enquanto ele também se protegia do Bottas. Então foi um momento que o Stroll mostrou um certo arrojo, que ele até tem, se você for olhar os pilotos pagantes aí, talvez ele seja até o melhor deles. E olha que ele foi muito criticado quando entrou na Williams e depois foi para Racing Point, tirou a vaga do Ocon em 2018. Mas o Stroll tem mostrado até que consegue levar o carro para a pontuação, não prejudica a equipe. Ele largou em 12º, o Vettel largou em 10º e ele próprio terminou em 6º. Então ele terminou na frente do companheiro de equipe, tetracampeão mundial. Aí o Stroll fez uma ótima corrida, eu acho que merece ser considerado um destaque aqui. Passa um pouco meio batido, porque a Aston Martin não vem tendo uma boa temporada, só que elas duas pontuaram, os 2 carros, tanto o Stroll quanto o Vettel pontuaram, então é algo que também a Aston Martin pode sair até como um destaque positivo, como uma vitoriosa. Com certeza o Stroll merece aí ser citado nesses destaques positivos. Vamos agora para os negativos. Foram 2, como eu disse, mas eu separei um só, o outro vocês vão descobrir. O primeiro destaque positivo, na verdade, você já deve ter até imaginado, né? Quem prestou atenção no vídeo já sabe mais ou menos qual foi o outro destaque. O destaque negativo, no caso, foi o Valtteri Bottas. Eu separei o Bottas como esse negativo. Por quê? Porque o Bottas, ele... Tudo bem, a punição, ok, ele e o Verstappen receberam, não tinha como fugir daquilo, mas o Bottas na largada caiu para 10º, sendo que o carro da Mercedes tinha um carro perfeito para essa pista, e se provou depois, quando ele começou a correr atrás das posições, porque o Toto Wolff teve que mandar um zap para ele, falar para ele, meu filho, começa a apertar esse carro aí, porque a gente precisa ganhar o título de construtores também. E aí o Bottas ele começou a buscar ritmo, foi ultrapassando os pilotos na pista, foi passando o Tsunoda, passou o Stroll, passou as Ferraris, passou o Carlos Sainz, inclusive, passou o Esteban Ocon, chegou a ficar em 4º, o Alonso e o Pérez pararam e ele foi para 3º. Só que onde entra o destaque negativo disso? Entra, primeiro, na questão do 10º dele, como eu já falei, que foi mal na largada, isso não teria acontecido se ele tivesse largado bem, realmente o Bottas não é um bom largador, ele larga bem mal, geralmente, perde posições, tem problema na hora de fazer a tração do carro para reagir às luzes vermelhas quando se apagam. Não sei se ele tenta ser conservador para poder proteger de rodar, que realmente é um pouco difícil, essas largadas são bem intensas. E o Bottas também, o outro motivo dele ter sido um destaque negativo, foi tanto ele quanto a Mercedes terem feito uma estratégia de tentar esticar o máximo possível aqueles pneus médios e, por fim, ter estourado o pneu.
ele passando nas zebras, naquelas saliências que eu falei do autódromo, que estraga bastante o carro, que estraga o assoalho, que fura o pneu, dificulta. Se o pneu tiver mais frágil ainda, a chance de estragar é muito maior. Até no final da corrida, a Alpine falou com o Alonso para ele evitar as zebras porque o pneu já estava indo para a lona. Então, se ele passasse em qualquer uma daquelas zebras, poderia ter abandonado. Que foi o que aconteceu com o Bottas. Ele passou numa dessas saliências, o pneu estourou, teve um furo de pneu, foi para a brita, depois voltou, mas aí já estava tudo já tinha dado errado, ele caiu para 14º, e eu acho que isso danificou o carro também, quando ele passou lá e quebrou o assoalho, danificou. E teve que abandonar, foi a melhor coisa a se fazer para poupar equipamento agora para as últimas 2 corridas, que a Mercedes vai precisar dele. Eu vou falar um pouco sobre isso no próximo vídeo que eu fizer sobre Hamilton e Verstappen. E é isso, esses foram os nossos destaques positivos e negativos. Não se esqueçam de curtir, comentar, compartilhar, se vocês gostaram, se inscrever nas redes sociais do Overtake F1 Brasil e comentar para quem vocês torcem aí para ser campeão. E fala também do terceiro lugar do Alonso, que foi bonito. A gente tem que falar do terceiro dele, que foi como o primeiro. Muito bom o Alonso lá no pódio, já falei isso 300 vezes, mas não canso de dizer, fiquei muito alegre pelo terceiro lugar dele. E na próxima corrida, Grande Prêmio da Arábia, circuito de Jeddah, uma pista que é bem favor da Mercedes, é um formato de colher, inclusive. Tem muita reta, então favorece o carro alemão, da equipe alemã. E vamos ver o que a Red Bull vai fazer para poder brigar no campeonato. 8 pontos separa o Max Verstappen de Lewis Hamilton. E não é só isso. 13 pontos separa o Sérgio Pérez do Bottas. O Pérez pode tirar o terceiro lugar do Bottas. E 1 ponto separa o Leclerc do Norris. O Leclerc se aproximou do Norris agora. O Sainz também se aproxima, a diferença de 7,5 pontos. Então tá todo mundo colado ali para brigar pelo 5º lugar. No Mundial de Construtores, a diferença é de 5 pontos entre Red Bull e Mercedes. Mercedes é a primeira. A Ferrari já está 39 pontos na McLaren, então talvez mais um resultado resolva a situação do terceiro lugar. E a AlphaTauri ela agora fica 25 pontos atrás da Alpine. A Alpine é a 5ª, a AlphaTauri é a 6ª. Vamos ver o que a gente ainda consegue descobrir o que vai acontecer para essas 2 próximas corridas. É isso, nos vemos no Grande Prêmio da Arábia. Valeu, pessoal, até mais, tchau, tchau.